Boa noite, meu povo. Chegamos com Política de Quinta. Estamos aqui hoje para falar com um pré-candidato a vereador na cidade de Campinas. E eu já vou aqui falar para vocês que eu sou suspeita, porque a gente tem a graciosidade de ser amigo, a gente tem essa harmonia de sempre ter convivido, gosto muito dele. E eu acho que ele é muito bem quisto aqui na cidade de Campinas também, é um nome conhecido, mas vem aqui falar com a gente por quê? Porque ele quer falar com o eleitor que está aí do outro lado, que assiste o Política de Quinta, que fala de maneira informal com você, para você saber o que é isso, e para a gente falar um pouquinho de proposta do que ele vem aí para esse ano de 2024. Eu vou conversar hoje com o pré-candidato a vereador na cidade de Campinas no ano de 2024, Marcos Bernardelli. Eu vou chamar ele de Marcão, porque você sabe, né, Marcão? A gente é amigo, eu chamo de Marcão. Obrigada, viu? Bem-vindo aqui no Política de Quinta. Obrigado por vir conversar com a gente, com nossos telespectadores. Muito obrigado, viu? Mariana, é uma satisfação. Eu quero agradecer o convite. E vai ser um excelente bate-papo entre amigos. É isso. Eu digo de vez em quando a gente dá uma raspada na rapadura, mas nós conseguimos ir em frente. Quero aqui cumprimentar os nossos telenautas e dizer que eu estou à disposição para um bate-papo. Nós estamos aí no início de uma pré-caminhada e muito positiva, porque é um período muito gracioso e grandioso, porque nós podemos dialogar, aguardando a convenção partidária que se realiza ali em julho de todo ano, depois, em definitivo, uma campanha. Mas eu estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado por você ter me convidado. Nós que agradecemos, Marcão. Ô, Marcão, a gente... eu falo que... Eu comecei falando que eu acho que é um negócio muito legal de você ter vindo aqui no Política, dar essa oportunidade, porque você é um cara que já é super conhecido na política, é um monstro consagrado dentro da política, todo mundo sabe da competência do Marcão, de tudo que você já atravessou na sua trajetória política, mas eu sempre faço esse caminho para quem está lá e ainda não nos conhece, né? Nem eu, nem você, nem quem passa por aqui, poder saber quem é o Marcão e tudo mais. Eu queria que você falasse para mim assim, você é aqui de Campinas, como que é o teu seio familiar, falar de você, como que é quem é o Marcão? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu sou filho de uma costureira, que hoje está com 87 anos lá em Vargem Grande do Sul, e filho de um mecânico. Aos 10 anos, a primeira turma lá no Alexandre Fleming, da escola estadual, eu saio do período do diurno para fazer o colegial noturno e começar a trabalhar no cartório. Uhum. Aos 10, aos 17, eu fico trabalhando nesses 7 anos no segundo cartório lá. Com 17 anos eu venho para Campinas. 18 anos eu sou emancipado e vou ser escrevente de sala. Ou seja, aquele escrevente que datilografava os depoimentos que o juiz ditava ou as sentenças que ele proferia. Estudo, faço faculdade de Direito, logo em 84 eu começo a militar e sou advogado até hoje. São 40 anos ininterruptos de advocacia. Eu tive uma vida classista muito intensa. Eu fui o mais jovem presidente da OAB Campinas a ser eleito com apenas 9 anos de advocacia. E naquela época diziam que tinha alguns predicados para ser o presidente da OAB. Ser um expoente na advocacia, que eu não era. Torcer para Ponte para o Guarani, eu era Ponte Pretano. Já pegava metade. Ter um familiar na área jurídica, eu não tinha ninguém. Ser sócio da Hípica, eu não era sócio da Hípica. Então, eu tinha um requisito que me forjou, que era ser um bom classista. Eu era um defensor das nossas prerrogativas, dos nossos direitos, e isso fez com que, em apenas 9 anos, eu me elejo presidente da OAB, primeiro secretário, num biênio, depois num triênio presidente da OAB aqui em Campinas. Logo depois de 6 anos, eu assumo uma cadeira no Conselho Estadual da OAB, no primeiro e no segundo mandatos do Durso, Luiz Flávio Borges Durso. Naquele momento, nos 6 anos, eu assumo a Comissão de Assistência Judiciária no estado todo, administrando e acompanhando 37 mil advogados
que eram vinculados à assistência judiciária, e nós atendimos 1 milhão de pessoas por ano nesse estado. Viajei o estado 2 vezes, mais de 300 mil quilômetros. Nesse trabalho na assistência judiciária deu margem e origem. Inclusive teve a participação do ex-prefeito, que era deputado estadual, Jonas Donizete, que hoje secretário das pessoas com deficiência física, o Marcos da Costa, era o tesoureiro, nos deu liberdade e tratamos da criação da Defensoria Pública no estado de São Paulo, que até então não existia. São Paulo e Espírito Santo. Criou-se ali a Defensoria Pública. Logo na sequência, eu lembro bem que o presidente do estava viajando, foi confeccionado o primeiro convênio Defensoria Pública e a OAB, e fomos eu e o Marcos que assinamos esse convênio que perdura até hoje. 400 procuradores, eles se deslocam para a Defensoria, que a lei permitiu que assim o fizessem, e hoje a Defensoria Pública é uma realidade no estado de São Paulo em virtude desse trabalho da Assembleia e da OAB, e é claro, de todos os advogados, porque a camada de hipossuficientes, a população ainda que não tem condições de suportar a verba honorária de uma contratação privada, ela se socorre do convênio e ela é contemplada com esse trabalho que é desenvolvido por uma massa considerável de advogados. E nesse período de 6 anos eu levava para o colega que eles tinham a pecha de ser advogado de segunda categoria porque é advogado para pobre. Disse, não, vocês fazem um trabalho de excelência. Primeiro, porque você não teve condições de eleger o seu cliente ou escolher. E segundo, que ele também não teve nem a excelência de poder te escolher e nem te contratar. Foi o Estado e a OAB que acabaram por juntá-los. Façam um serviço bem feito, porque lá nos rincões ou em qualquer cidade de grande porte, esse cliente ele vai ser um propagandista do teu trabalho, do seu serviço. E foi muito positivo, porque o resultado foi efetivamente trazer à luz a Defensoria Pública no estado de São Paulo com a participação da OAB, e isso valeu muito, porque foi um trabalho de uma equipe. E essa equipe aí tem os reconhecimentos de toda a categoria e de toda a classe por esse trabalho bem realizado. Ô Marcão, eu sei que você é uma pessoa que não carrega aquela seriedade do juridiquês, aquela coisa que a gente às vezes fala com um advogado ou quem teve essa bagagem que você tem, a gente fica até às vezes com medo de falar, né? Tem gente que fala assim, nossa, não, a pessoa é muito séria, não. Você tem muito essa habilidade. Isso te envolveu para trazer mais para a política? Como que foi essa sua chegada na política? Como você se enxergou dentro da política? Essa passagem da política classista para a política partidária, ela precede a 4 campanhas de deputado. Tá. 98, 2002, 2006 e 2004. Eu estava no PDT e de forma solitária. Eu tinha muitas questões a serem discutidas no Estado. O próprio judiciário. Eu tenho uma máxima que até hoje eu a mantenho e ela não modificou. O judiciário é um poder sem projeto e é administrado por amadores. Nenhum juiz de direito prestou concurso para administrar nada. Eles não administram nem a própria casa, porque não tem tempo. Não tem tempo. Sim. O Ministério Público a mesma coisa. Hoje nós temos uma defasagem de RH tanto no Ministério Público como no Judiciário. E eu digo que a casta, como os filhos são em menor número, então deixou de ter o Juninho, de ter o Fabinho, para ter o Bernadelli um dia, o filho do A, do B. Então eu acho que essa postura no Judiciário ela tinha que ser enfrentada. Como também tinha que ser enfrentada a questão do 5º constitucional, que era nas esferas dos tribunais. E eu votava, mas deixava consignado que, na minha concepção, independente da representatividade, da paritária, do Ministério Público da OAB, eu entendia que o funcionário público tem que prestar concurso. Aí sim, nós vamos tratar de um assunto que a gente ficaria divagando aqui, mas eu respeitava, mas dizia para o colega da OAB, você vai ser mais juiz que o juiz de carreira. E talvez não tão bom como um juiz de carreira, porque você está habilitado ao confronto, ao litígio com o colega. Você ficou 30 anos nessa militância. Você não foi na primeira instância e começou dali para cá o trabalho da convivência, mas de acolher um pedido feito por um advogado para o cliente.
E era a mais pura verdade. Aquele que é indicado para o quinto, ele fica mais juiz que o juiz de carreira. E isso até hoje. Então são muitas modificações que eu discutia, mas já discutia há 20, 25 anos atrás e que nada mudou. Continua sendo o Poder Judiciário um poder sem projeto, administrado por amadores, porque o juiz não prestou concurso para administrar nada, ele prestou concurso para judicar, para decidir. Agora, essa outra banda que você fala da forma tranquila de se falar, eu acho que não precisa impor, você não precisa... Você tem que conversar de igual para aquele um interlocutor. A arrogância, a prepotência, a soberba no posicionamento, eu acho que é uma situação, aliás, até agressiva e ofensiva. Se você estiver conversando com o juiz, trate-o da mesma postura. Com o cliente, ele é um leigo, trate com a maneira que ele se faça compreender aquilo que você está dizendo. Mas não é fácil, porque você encontra todo tipo de profissional, Sim. Entendeu? Mas é a melhor profissão do mundo ser advogado. Tanto é que lá em casa tem os 4 filhos, os 4 filhos são advogados. Uma galera, né? A esposa é advogada e ninguém quis prestar concurso público. Olha só. Todos advogam mesmo, militantes. Isso é uma satisfação para o pai, né? Uma realização. Mas é uma caminhada. Eu digo, estou completando 40 anos de inscrição na OAB agora, o mês que vem. E tem um coração de vô aí batendo. Tem, também, agora... Tá querendo puxar aí. Tem 3 estagiários já. Tem o Luiz Henrique, que vai fazer 4, a Alice, que vai fazer 3, e a Rebeca, que vai fazer 1. E você estraga eles tudo, né, Com absoluta certeza. Eu imaginava isso. Ô, Marcão, e o cargo eletivo, ele chega na sua vida em que momento? Que ano que você assume um primeiro mandato? Quando a gente tem aquela 4ª derrota em 2010 para deputado, ali eu me convenci que não seria possível sem estar num grupo político, porque naquele momento eu fiquei, acho que 11 anos no PDT, eu tive um rompimento político com o prefeito, o ex-prefeito, o ex-deputado federal Hélio, ajudei ele em 98 a se eleger, fui um dos coordenadores da campanha de 2000, e em 2001 há um rompimento, mas eu não saio do PDT, eu permaneço no PDT, e ele mesmo, prefeito, eu fui um opositor a ele, a maneira da administração dentro do próprio partido. Mas em 2010 eu me convenço que com as próprias pernas eu não chegaria àquilo que eu desejava. E fui convidado em 2011 pelo pessoal do PSDB aqui de Campinas a ingressar e concorrer, porque naquele momento já havia sido celebrado um pacto com o ex-prefeito Jonas Donizete. O PSDB ia indicar como indicou o vice, que inicialmente foi o Paulão, depois por questões... Hoje a gente tem que dar risada, né? Ele diretor administrativo da Unicamp, e por aplicar o dinheiro da Unicamp em banco que dava mais que o banco oficial, ele teve as contas rejeitadas e a impossibilidade de ser candidato. É uma brincadeira de mau gosto, mas ele foi substituído pelo Henrique Magalhães Teixeira, e eu fui candidato. Naquela eleição eu não tinha embocadura nenhuma, tanto é que a gente acaba vencendo a eleição, nós fizemos 4.300 e poucos votos. Eu fiquei quase 90 dias ali sabendo o que é que eu ia fazer naquele legislativo. Já tinha passado pelo colegiado da UAB em São Paulo, que o conselho, nós éramos em 60 épocas, 60 advogados do estado todo, foi uma convivência, uma vivência durante 6 anos, então tinha me dado uma embocadura, uma envergadura, mas ser legislador, estar ali com uma representação de 4.000 procurações, era assustador, porque eu digo, e faço a pergunta para os nossos internautas, quando foi a última vez que ele encontrou o deputado estadual dele? O deputado federal que ele cumprimentou, votou, o senador da República, o governador, o presidente, o prefeito ele encontra de vez em quando em algum jantar ou alguma visita na região dele, mas o vereador é o dia a dia, o vereador é o sparring, o vereador é o contraponto. E não é fácil, você tem que ter uma envergadura para saber se posicionar, ser firme quando é cobrado, dizer para o interlocutor, no munícipe, porque tudo acontece no município, não acontece no estado, não acontece na União, nós moramos no município.
E isso faz com que você tenha que estar preparado. Porque é ali que o munícipe ele vai te cobrar, ele quer saber, você tem que ter que demonstrar a ele com conhecimento que não é da sua esfera. Você pode até auxiliar com aquele que você ajudou a eleger, um deputado estadual, um deputado federal, até o próprio governador, se for o caso, pelo partido com o qual você está afiliado. Mas eu fiquei ali 3 meses e foi uma experiência magnânima, porque foi um momento, eu digo que o nosso 8 anos que passamos ali, 2 vezes como vice-líder, depois presidente, e no fundo a gente fazia parte do governo, não era só base. Sim. E nós tínhamos um prefeito que eu fui conhecer com um pouco mais de profundidade, tanto na eleição como na reeleição, que era destemido. O Jonas Donizete, eu tenho um carinho por todos, eu tenho um carinho muito especial pelo ex-prefeito Chico Amaral, que eu falo que ele fez algumas coisas fora do cotidiano de ser prefeito, que foi trazer o TRT para cá. Isso nunca mais vai existir no país, nem numa cidade do interior. O 15ª região foi o ex-prefeito Chico Amaral que trouxe, junto com o Almir Pazianotto. Mas o Jonas foi destemido. Ele não teve problema de enfrentar problemas e o que apareceu ele enfrentou também. E nós fazíamos parte da base. Nós fizemos aquilo que precisava ser feito, uma correção de quase 14, 15 anos. E eu utilizo a própria frase até hoje, que ele usa muito, que depois da nossa administração, Campinas até hoje vive uma paz política. E isso é uma verdade, porque você perde, você aguarda e faz oposição, e quando ganha vai administrar. E todos os desafios que foram apresentados a ele, nós éramos essa vice-liderança, liderança e depois presidente. E nós tínhamos uma conversa franca com a base, tanto é que fizemos uma revolução. Eu digo, Mariana, que esse quadrilátero vindo de Joaquim Egídio, Magalhães Teixeira, Dom Pedro e a Anhanguera, essa cidade conta hoje com 350 mil habitantes. Ela nunca mais elege o prefeito de Campinas. Nunca mais, sem a ajuda daquela cidade. Aquela cidade a gente pega São Domingos, Itaguaçu, Cidade Sinja, entramos ali para o Ouro Verde, Campo Grande, Aparecidinha, Chiete, saímos aqui nos Amarais. São 750 mil pessoas. E o orçamento da cidade ele foi destinado com percentual maior para essas regiões. E com absoluta certeza ainda foi insuficiente. O atual prefeito também, que é uma coligação feita após a eleição e sucessão da reeleição do Jonas, que é o prefeito Dário, tem dado continuidade em muitas dessas situações e os equipamentos. Então, nós estamos vivendo, sim, uma paz política com um projeto político. Nós vamos agora para uma eleição em 2024, quero crer que seja homologada novamente nas convenções a dobrada do prefeito como candidato a prefeito, reiterando, e o vice deverá, e a gente vai trabalhar para isso, que seja o Vandão também, porque está dando certo. Nós estamos fazendo um trabalho de pé no chão e com a mesma envergadura que começamos em 2013, com coragem, sem nenhum tipo de receio de enfrentar os problemas do município. Isso foi muito positivo. Marcão, se eu estiver errada, você me corrige. Deixa eu fazer uma linha do tempo aqui. Então, 2012, você pelo PSDB, eleito vereador, fica 2 mandatos na Câmara e passa por todo esse processo aí que você acabou de citar agora. Inclusive, presidente da Câmara de Campinas. Um dos presidentes mais ferrenhos e polêmicos que Campinas teve, mas importante isso. Agora, em 2020, você não consegue a reeleição. Nesse momento, você ainda está no PSDB. Porém, depois, passado esse tempo desse mandato e agora para 2024, você muda de partido, vem para outro partido, nesse processo desses 4 anos de intervalo aqui de mandato, e agora tenta a reeleição também. Novo mandato. Novo mandato pelo PSB. Isso. É isso. Esse cenário tá correto o que eu estou falando. O que eu queria que você me falasse aqui e falasse para o pessoal o seguinte: nesses 4 anos de intervalo de mandato, eu sei que você não ficou paradinho, meu bem, né? Eu queria saber como que você volta para essa nova
empreitada de eleição. A gente sabe que já faz aí uma eleição que passamos das eleições municipais em 2020 e já foi um processo que você sabe que foi bem denso, as eleições têm mudado, muito árduo. Então, como que você está vendo essa nova empreitada sua aí de vir para o pleito novamente? Existe um pacto lá em 2016 e a gente dizia que quem era cabeça ia virar rabo e quem era rabo ia virar cabeça. Ou seja, o PSDB assumiria uma candidatura a prefeito e o PSB indicaria o vice. Eu participei de grande maioria dessas conversas, mas chegou um momento que houve uma ruptura. O responsável pelo PSDB, que era o Carlos Sampaio, e o deputado estadual Rafa Zimbaldo, que tinha sido eleito pelo PSB, eles rompem um acordo que existia com o PSB e alguns outros partidos aqui no município, com a premissa que tinham, que não discuto hoje, mas o voto disse que nós estávamos certos. A minha eleição fez parte dessa composição para a presidência da Câmara, e eu fico numa situação muito assim inusitada, mas eu disse a ambos que eu iria para a convenção, iria votar no que eles decidissem, mas o meu candidato era o candidato da administração. E naquele momento ainda não existia o candidato da administração. E chegou-se na convenção a acomodação dos ajustes partidários. O Dário foi escolhido para representar a administração e o Vandão seu vice. Eu faço campanha só para vereador, porque o meu compromisso eu tinha que cumprir e cumprir a termo. Mas precede a eleição o mandato de presidente. E precede aí nesse período também, no mesmo momento tem a pandemia. Uhum. E nós chegamos na presidência da Câmara com um desafio. E nós sabíamos o que era esse desafio. Nós substituímos a grande maioria dos funcionários que já tinha ali 20, 25 anos de carreira por jovens concursados. Nós inovamos na administração do Legislativo. O que aconteceu, que também não havia acontecido há muitos anos, um vereador ser eleito presidente com mandato e meio, foi o meu caso, e a administração em si da casa me deu um corpo e me deu um volume que não fiz mais nada com a minha obrigação, mas nós conseguimos em os dois anos devolver 63 milhões de reais para a prefeitura do orçamento que a gente recebia. Isso foi um fato inédito. E o resultado disso tudo aconteceu 1 ano e meio depois, que foi o julgamento do Tribunal de Contas, depois de 27 anos, as contas aprovadas em primeiro grau, que beneficiou todos os ex-presidentes, já que nós fizemos a correção, e foi remédio amargo para muita gente, mas tinham que ser corrigidas, ou corrigidos os atos, nada foi pessoal. E a pandemia eu fiz com que as regras tinham que ser observadas e eu as cumpri. Foi uma campanha muito truncada, por essas questões de rompimento, de racha e pelas próprias condições da eleição em si. Mas o PSDB também nos carimbou e nos prejudicou. Acaba a eleição e eu digo para o Jonas, nós ficamos muito expostos, e a verdade foi essa. Mas eu sou convidado para assumir a presidência indicado pelo prefeito Dário, em consenso, a presidência do Conselho de Administração da Sanasa. Uhum. Saio agora há uma semana atrás, e eu digo que foi assim uma passagem grandiosa, porque o campineiro não sabe a empresa que tem. É uma coisa assim extraordinária. E um dia um auditor externo, um jovem, ele devia ter 28 anos, 29 anos, ele encerra um bate-papo dizendo que o esgoto era o ouro do futuro. E eu confesso que de nada entendia, entendo um pouco só agora. Mas antes de sair, em novembro do ano passado, outubro, eu entrego para o prefeito uma proposta de uma empresa derivada, porque isso o estatuto da Sanasa permite, a Sanasa Ambiental, uma empresa que daqui a 25 anos ela estará mais ou menos no mesmo tamanho ou um pouco maior do que a Sanasa Saneamento. Deixei meu legado ali também. Sim. Então eu acho que valeu a pena muito ter passado por lá. Conheci pessoas extraordinárias, todas as empresas municipais têm técnicos
assim, fenomenais, mas a Sanasa também não deixa a desejar a nenhuma das outras. Tanto que foi premiada por uma série de situações nesses últimos 30, 40 dias, e isso é muito importante, porque a propositura de criação de uma empresa pública. E hoje a discussão, pelo menos no estado de São Paulo, no Brasil, e por que não dizer no mundo, nós vamos privatizar tudo? A palavra é essa. Eu entendo que não. Tem algumas situações que há necessidade de se manter, sim, serviço público, ele ser responsabilidade do próprio município, do gestor, e se manter sobre as rédeas do executivo. E o Marcão, era justamente sobre isso que eu queria falar com você, porque é o seguinte, eu ia tocar nesse assunto da sua experiência dentro da presidência aí da Sanasa, e a gente tem acompanhado e visto o que aconteceu com a Sabesp em São Paulo, e aí também a gente ouve aqui em Campinas as pessoas falarem sobre privatização de Sanasa e falam muito sobre essa questão de privatização. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão da privatização, o impacto que isso causa na população menos favorecida. Porque eu acho que isso tem um link direto. Não tenha dúvida. Se você pegar como análise a própria Sabesp, lógico, o governador tinha que passar pela Assembleia Legislativa, mas quem vai autorizar a privatização são as prefeituras. Então, se ele não convenceu o prefeito ou as prefeituras, as câmaras municipais, não vai se privatizar absolutamente nada. Aqui em Campinas nós tivemos uma assim, demonstração inequívoca quando nós estávamos passando um momento muito delicado que você tirava o dinheiro da arrecadação para aportar junto ao Camprev. Houve a modificação do Instituto lá, se não me engano foi em 94, onde foi extinto o Instituto e criou-se o Camprev. Mas naquele momento nós tínhamos 2.000 beneficiários e 20 mil contribuindo. E chegou um momento, anos atrás, não tão longínquos, mas de 5, 6 anos, aonde já se tinha parelha contribuintes e a prefeitura estava aportando aí quase 20, 30 milhões por ano. E me recordo que foi feito o cálculo atuarial, eu era o líder do governo, e o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, nós discutimos com todos os vereadores, aprovamos, tanto é que o dividendo, que se discute hoje tanto da Petrobras, que vai para os acionistas, tal, o dividendo que a Sanasa repassa para a prefeitura como acionista majoritária, ele, no valor até de 50 milhões, pode ser repassado ao Camprev para suportar os encargos, principalmente dos aposentados. E foram esses aposentados que há 20, 30, 40 anos atrás construíram essa cidade também, e principalmente com funcionários públicos. Então está aí um modelo. Afora aquilo que é destinado hoje, são mais de 200 mil famílias que recebem, 200 mil pessoas que recebem a tarifa mínima, tem vários núcleos que recebem lá os cavaletes coletivos. Será que isso vai acontecer se a iniciativa privada assumir esse trabalho de fornecimento desse insumo, que é tão importante, que é de suma importância para a sobrevivência? Eu acredito que não. Porque o capital, ele vai querer extrair o lucro, o investimento, e não é equivocado dizer isso, e nem por parte deles, que está investindo, vai querer o retorno. Mas tem alguns tipos de serviço público que ainda nós não estamos, penso eu, preparados para que sejam destinados à iniciativa privada. Nós temos ainda que amadurecer muito. Marcão, eu queria te perguntar, se eu tiver com esse número aqui equivocado, você me fala, tá? Porque eu acho que também, não sei se você tem de cabeça isso. Eu acho que durante seus 2 mandatos aqui na Câmara Municipal de Campinas, como vereador, tem aí uns 113 projetos de lei apresentados por você. Eu acho que deve ser mais que isso, mas tudo bem. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses projetos de lei, você com a sua experiência já longa dentro da área jurídica, da
questão da lei mesmo, que hoje a sociedade já permeia a sociedade, como que foi, qual as leis que você trouxe aí, que você achou mais importante no município, do que você trabalhou, o que deixou de legado seu dentro desse mandato dos seus PLs? O gabinete sempre esteve aberto. O gabinete nunca teve um foco num determinado assunto. É lógico que as questões jurídicas eram mais fáceis de ser tratadas, porque eu tinha um grupo de assessores que uma parcela considerava advogados. Nós temos uma disposição no Código Civil da última modificação que era a questão dos imóveis abandonados no município de Campinas. E o próprio Código Civil e a Constituição diz que o imóvel não bem usado, ele tem que ver a finalidade social dele. Mas o município é que tem que fazer o regramento. O projeto de lei foi apresentado, foi aprovado, o prefeito Jonas Donizete sancionou e é uma realidade que serviu isso para o estado todo, para o Brasil todo, porque há todo um regramento da constatação até a encampação, constatação do abandono e a encampação e a destinação desse imóvel abandonado. Aqui na Irmã Serafina nós temos aquele antigo hotel que fica ali, ele passou por um processo, mas o proprietário teve a oportunidade de vir, apresentou um projeto e está fazendo as modificações. Mas ali seria, ou a prefeitura traria para o domínio dela, como propriedade, ou usaria, ou ela traria para o domínio e destinaria a alguma instituição social com permissão de uso, ou ela alienaria esse imóvel em praça pública, em leilão público, e destinaria para a Coab para a construção de casas populares. Este foi uma vertente, mas dava mais na nossa postura profissional. Certa feita eu fui procurado por um advogado, um colega, que ele chegou e falou: Brandelli, eu tenho um trabalho aqui no município, que não é só advocacia, mas eu tenho uma derivação com o cão de assistência, que é o cão que auxilia o deficiente visual, o autista, o síndrome de Down. E eu jamais imaginaria o que era aquele tipo de produto que ele também, ao cúmulo de saber que um animal, um cachorro, para chegar nas condições, hoje está valendo quase R$130 mil. Fizemos a lei de permitir esse cão acompanhar o seu guia ali em todos os espaços da cidade. Olha, foi muito interessante passar, porque tudo que chegava a gente estudava, apresentava, e quando existia dúvida a gente retirava de pauta, fazia discussão novamente, mas foram aproximadamente 97 projetos de lei legislativos, 127 projetos de lei ordinária e 17 projetos de lei complementar, de todas as matizes que possível foi. Mas valeu a pena, eu digo que foi uma vivência extraordinária. E afora o trabalho propriamente de legislador, nós encampamos através do escritório um trabalho social que eu já desenvolvo também há alguns anos. E no caso específico, no mandato, foi o transporte ligado, o transporte porta a porta para as crianças com necessidades especiais. Sim. Esse trabalho é derivado também da assistência judiciária daquele período. Porque o governo, à época, ele concede às regiões metropolitanas o direito da criança com necessidade especial ser transportada da casa dela para a instituição de ensino estadual. Aqui em Campinas é o PAI, que o município faz. E eu entendia, porque eu tenho um vínculo com a Casa da Criança Paralítica já por alguns anos, aí passa de década. E eu entendia que como o Estado ele é deficiente naquilo que a Casa da Criança faz, que deveria ser o equipamento público, como a PAI faz, a Tiquira faz, a Pestalozzi faz, o SEI faz, a Adacamp faz, eu entendi que aquela criança tem o direito de ser transportada também. Nós demoramos 1 ano para convencer os pais, para convencer as instituições que aquele trabalho não era nem para a instituição, nem para os pais, nem para os avós. O destinatário é quem tinha o direito, que era a criança. São hoje aproximadamente, nesses 13 anos, mais de 800 liminares, todas mantidas. As crianças hoje são transportadas por mais de 100 vans. E é assim, muito gratificante, porque o Estado, no primeiro momento, eu pensei na época pedir a prisão do secretário de transporte, o presidente da MTU também, que por coincidência não era do meu partido, né? Porque não queriam cumprir as liminares.
um advogado esteve no escritório e disse, mas Bernardelli, eu entreguei a carteira para ser advogado da UAB. Mas o que você está fazendo? Eu falei, você não veio aqui querer me coagir, porque o direito não é seu, não é o presidente da MTU, nem do presidente da Secretaria de Transporte, nem é meu, nem do pai, nem do avô, nem da instituição, nem do diretor da instituição, é da criança. Cumpra. Hoje, a liminar é concedida, se não cumpre, no outro dia, R$50 mil por dia de multa é destinado para a criança. Então, nós não temos mais problema do cumprimento dessas liminares. Isso é gratificante porque é o nosso munus público. É só achar lá no escritório o doutor Guilherme, a Mariana, o doutor Guilherme e o doutor João Pedro hoje, que estão à frente também desse trabalho. Mas é um complemento do próprio trabalho legislativo, que aí também derivou alguma legislação específica para esse tipo de trabalho que nós desenvolvemos. Mas valeu a pena e está continuando, valeu a pena. Marcão, você falou um pouquinho aí antes na tua fala, eu queria pegar esse gancho sobre essa parceria de Dário e Vandão, que hoje estão à frente da administração em Campinas. Eu sei que você também tem um carinho especial por eles, e eu queria que você se aprofundasse, falar um pouquinho sobre o andamento dessa administração. Eu vi que você já falou sobre a questão da experiência do Jonas de ter feito essa paz política em Campinas, mas eu queria que você falasse um pouquinho qual é o seu ponto de vista dessa administração que está vindo aí, é nova para Campinas, né? São 2 nomes novos, porque o Jonas tinha ficado 2 mandatos, o terceiro, o prefeito, não pode concorrer, e aí vem essa sucessão. Como que se está, e eu creio, né, também que venha para a reeleição essa parceria. Queria que você falasse um pouquinho como que é essa administração, como que está, como que você vê, tem elo, parcerias. Eu tenho uma admiração muito grande pela postura do próprio Jonas, a maneira como ele conduziu a sucessão da reeleição. Uhum. Me recordo que tinha 5 candidatos, o Dário era o 6º. Uhum. O Dário deu uma demonstração inequívoca para aquele que quer ser político, quer galgar algum degrau, ou no executivo ou no próprio legislativo, que faça a sua parte. Que aqueles que precisarem de você farão a parte deles. Uhum. Eu digo que o Dário comprou uma varinha de lambari de 4 metros, a linha era 0005, o anzolzinho era o anzolzinho de mosquito e a isca era a asa do mosquito. Ele jogou ali, ficou 6 anos, 7 anos. A hora que ele puxou, ele foi contemplado com a vitória. Ele teve ombro suficiente para acompanhar toda a administração do Jonas, ele teve parcimônia, ele teve paciência, mas ele teve algo mais que alguns não queriam. Quando foi apresentado o vice vai ser o Vandão, ele falou, ganhamos a eleição. Porque os outros não queriam o Vandão de vice. Preconceito, soberba, arrogância. Eu não sei qualificar. Agora, na administração em si, eu entendo que eles estão, assim, muito unidos. Há uma interlocução, pelo que a gente percebe, imensa, e delegado foi ao Vandão, não só a vice-prefeitura, mas a Secretaria de Relações Institucionais, e ali é um filtro, e ele recepciona de todos a todos, até os próprios legisladores. Foi uma união. Eu posso dizer que uma reunião quase que perfeita, né? Porque nem tudo é perfeito, tem ali alguns contratempos de vez em quando, mas o que prevalece é a harmonia, conversa, o diálogo, e isso é muito bom para todos, e principalmente para o munícipe, que a administração está cumprindo com os compromissos que assumiu na campanha. Isso é muito interessante, porque como é que vai se chegar numa próxima campanha sem ter, pelo menos, dado uma satisfação e mostrar o que nós fizemos, o que nós nos comprometemos a fazer, o que não foi possível foi por causa disso. Agora, a grande maioria foi feito. Marcão, eu sei, e muita gente está sabendo, e tá um bafafá do seu corre-corre por aí que você está fazendo nessa pré-candidatura, né? Sei que você está acordando cedo, correndo Campinas, andando, conversando com a galera, e você sabe fazer isso de maneira esplêndida mesmo.
Eu queria saber de você o que mais nessa caminhada sua aí você tem te incentivado para esse cenário, para voltar nesse cenário aí das eleições de 2024. Como nós começamos a nossa conversa lá em 20, nós fomos derrotados e 6 meses depois eu já estava afiliado no PSB. E foi uma construção muito legal, porque no PDT eu não convivi com militância partidária. No PSDB, então, menos ainda. Só que nos 8 anos eu convivi com uma militância partidária que, por estar governo, eu senti a força, a garra, o carinho, a vibração, que é a militância do PSB. E isso fez com que eu tive, lógico, quando o convidado que foi para começar a pensar essa volta na Câmara, uma conversa com o Jonas, conversa com o Vandão, e a conversa foi, olha, eu quero uma autorização para conversar com a militância. Porque lá em 20, a militância não pôde votar em mim, porque eu era PSDB e eles eram PSB. E eu não tinha o PSDB como militância, você imagina o que aconteceu. E fui autorizado. Então, nesse 1 ano e meio, eu tenho conversado muito com a militância do partido. Eu digo que nós temos 2 militâncias fervorosas no município, que uma é o PT, mas com 4 vertentes, e a nossa do PSB, que tem voz de comando, um norte só. Isso valeu muito a pena. Por quê? Eu não precisei demonstrar nesses últimos 18 meses quem sou. Eu já tinha demonstrado nos 8 anos que passaram, independente de estar no PSDB ou ser base, mas eu era governo. E como governo nós defendíamos todas as políticas que foram implantadas no município. Então o carinho, a maneira como o pessoal me acolheu quando cheguei foi assim, fantástico, porque ser reconhecido por aquilo que você fez politicamente. Uhum. E valeu muito a pena ter chegado no PSB. Éramos amigos, continuamos amigos, mas agora nós somos companheiros de legenda, companheiros de trajetória, sem demérito para as demais siglas. Uhum. Mas eu estava conversando com o presidente do partido antes dele ir para São Paulo, para Brasília. Nós estamos com 6 vereadores hoje na Câmara Legislativa. Nós estamos com a vice-prefeitura, nós temos algumas secretarias na maior cidade do interior do estado de São Paulo, com exceção de Guarulhos, né, que fica na Grande São Paulo ali. Então isso é muito significante para o PSB. E fazendo parte de administração com um partido que é de direita, que é o Partido dos Republicanos. Uhum. Então isso é muito importante, porque é o convívio. Em algumas situações, convívio até dos opostos, mas na grande maioria se converge na política, que o destinatário é o munícipe. Marcão, eu queria que você agora deixasse aqui pra gente, que eu sempre peço para quem vem aqui conversar conosco, tua mensagem, nós estamos nos encaminhando para a final da entrevista. Ah, que legal. E aí eu quero que você deixe a sua mensagem para quem você quer falar, os nossos telespectadores estão aí, eu abro aqui para eles conhecerem os pré-candidatos, você já é uma pessoa bem conhecida no meio, a gente sabe disso, mas nem todo mundo vê a gente. Aqui é uma oportunidade que eu gosto que as pessoas venham para elas conhecerem o político e esse representante que ela tem, seja na Câmara dos Vereadores, seja para deputado ou para presidente, lógico que a gente fala aqui da esfera municipal, que ela tem essa possibilidade de ter esse acesso mais simples, mais aberto, com quem ela pode estar julgando ali que seja o representante dela nas urnas de 2024. Então a Câmara está aberta, você fique à vontade, a mensagem que você quiser transmitir. Eu faço um pedido, não é mensagem, eu faço um pedido. Essa população nossa que eu resumi aqui em 350 mil habitantes precisa conhecer aquela cidade lá. Né? Eles não conhecem. E são meus amigos, convivem comigo aqui. Eu moro aqui no Cambuí. Eles não conhecem. E eu lamento isso, porque a hora que você começa a conversar e dialogar, ontem numa mesa uma senhora disse, o campineiro é antipetista. Eu falei, eu acho que você está equivocada. Pode ser antipetista esse espaço físico dos 350 mil, nós temos 650 mil lá e ninguém sabe em que eles vão votar. E a conversa derivou para questões de modificações em regras eleitorais, tudo. Eu disse a ela, nós já temos de fato
das 33 cadeiras do município no Legislativo, 50% é voto distrital puro. Ou seja, naquele distrito, aquele vereador foi eleito pelo voto da maciça maioria daquele distrito, daquela região. E nós, por não conhecermos aquela cidade, entendemos que a pessoa talvez seja mal formada ou deformada intelectualmente, mas não é verdade, porque ele representa a população que está ali. É ele que está lá. São regiões de quase 30 quilômetros do centro da cidade, 27 quilômetros da cidade. Então, essa nossa cidade precisa conhecer aquela outra cidade dos 750 mil. E desses votos, se você analisar, 16 votos distrital puro, sobra o quê? 17, que é o misto. Então, de fato, nós já temos aqui uma mudança eleitoral no município que poucos discutem. E eu conversando com essa amiga, eu disse, não faça essa análise de que aqui o partido A, o partido B, com base nesses 350 mil. Porque, na realidade, o dobro, ou 2/3 do município está para lá. E eu tenho levado essa mensagem, tanto para aqueles que pleiteiam uma vaga no Legislativo, mas principalmente para o eleitor. Vamos conhecer o pós-Anhanguera, o pós-Bandeirantes, vamos conhecer os rincões ali do São Domingos, do Itaguaçu, o que está acontecendo no Rosália hoje, depois da Aparecidinha Anchieta. Hoje eu fui visitar lá o pessoal do São Martim. Quanto tempo faz que a gente não faz uma visita um pouco mais esticada para os rincões do nosso município? E é um espaço muito bonito de serviço. Eu faço uma comparação. Nesse quadrilátero nós temos 16 clubes sociais. Quantos clubes sociais nós temos nesses 750 mil habitantes? Tinha o Santa Cara do Lago, que fica em Montemor, está fechado. Onde é que essas pessoas têm o convívio social? Nos bares, nas suas chácaras, nos espaços das suas residências. Então, esse novo modelo, e por que não dizer a questão do patrimônio, de aquisição de imóveis. Quando eu falo que uma casa, hoje na esquina ali da Rui Rodrigues, na Rui Rodrigues, que é Campos Elísio, territorialmente é no meio do município, de um terreno de 15 por 40 vale 1.800.000, as pessoas assustam. Que lá na sua Suna, na perpendicular do 9º DP, um terreno de esquina onde tem um malzinho, foi vendido por R$1 milhão. Que o maior atacado hoje do município está sendo construído na Bela Aliança, passou em cima da Bandeirantes, que é o do IGA. Quer dizer, então, muitas coisas mudaram nesse município, mas a nossa população ainda não enxerga. Então, o primeiro pedido é esse. Vamos conhecer o nosso município. Vamos saber das nossas dificuldades, porque as mesmas dificuldades daqui são também de lá, mas lá ainda nós temos alguns arruamentos que nem um fresado tem. Pouco se fala sobre isso. Então, nós precisamos conhecer Campinas, essa verdadeira Campinas, não a nossa Campinas que aqui residimos dos 350 mil. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido é que nós venhamos a discutir. Não existe coisa mais positiva, mais saborosa do que a discussão política. E a política, ela é linda. Quem atrapalha de vez em quando é o homem, né? Ou a mulher, o homem. Mas somos humanos, cometemos erros e equívocos. E eu espero que tenhamos um processo como foram os outros 3. Quem vencer vai administrar a cidade. Espero que sejamos nós. Mas é positivo, porque você não tem hoje na cidade um embate, cego ou às cegas. São propositivos. Então fica aqui o meu pedido que todos, inclusive o número de vereadores, eu acho, de candidatos a vereadores vai diminuir, porque você diminuiu o percentual por coligação, por federação individual. Isso por si só, nós não vamos ter mais 1.000, 1.200 candidatos. Percebo que teremos no máximo aí 450, 500. O coeficiente eleitoral, na minha concepção, também da eleição passada, agora sobe. Uns dizem que nós vamos precisar aí de 2.000, 3.000 votos. Eu já penso diferente. Eu acho que vai ser 4.500, 5.000 votos para quem quiser realmente ter uma eleição um pouco mais segura no trabalho.
Mas vai ser muito aguerrida, vai ser aí umas cotoveladas de vez em quando, mas Faz parte. sem deixar o roxo. Mas fica aqui o meu agradecimento a vocês todos, a toda a equipe. E estou à disposição. Quando precisar, suas ordens. E você falou, muito obrigada. Você falou aí uma coisa que eu quero deixar aqui, que eu sempre falo aqui no Política de Quinta, porque você falou realmente dessas questões que sobem, diminui o número de candidatos, sobe o percentual de votos que cada um precisa ter, e o eleitor tem um papel fundamental nesse momento, que é o quê? Ir à urna. Porque o eleitor hoje, eu tenho combatido arduamente aqui nesse programa a questão da abstenção. Porque as pessoas hoje elas não vão votar, elas não se interessam em ir até a urna, porque às vezes tem uma multa de R$3, ou então aproveita, tão descreditado da política, enfim. Então, pessoal, eu sempre falo aqui, Mariana, para se atentarem, ir às urnas. É muito importante o papel do eleitor, é muito importante, o eleitor hoje ele está muito com a informação chegando rápida a ele, a tecnologia tem ajudado demais para isso. Então, é importante checar as informações, porque também tem vindo aí as fake news, as inteligências artificiais e tudo mais, mas a informação chega muito mais rápida, aí vocês podem estar vendo e conhecendo o candidato, sabendo a fundo quem é quem, e ir à urna, porque é o seguinte, eu falo isso, essa frase é minha aqui, Marcão, desde que eu abri o programa do Política de Quinta, que é assim, você pode não gostar da política, mas a política não vai deixar de acontecer porque você não gosta dela. Eu vou te dar um exemplo. No final do ano passado, nessas minhas caminhadas, eu fiz uma reunião lá no Campina Grande. Campina Grande, São Luís, aí já é Montemor. E uma casa tinha umas 5 senhoras, chegou uma senhora um pouco mais idosa, veio de muleta, inclusive sentou-se, eu comecei a falar, conversamos, uma conversa muito legal. Uhum. E chegou a vez dela, ela falou, verdade, eu te conheço. Eu falei, lamento, mas eu não te conheço. Não sei, não, eu sou fulana de tal. Eu me recordo, eu trabalhava no Diário do Povo e você foi eleito presidente da OAB Campinas. Aí, é lógico que eu não lembrava da figura dela, mas o que ela retratou daquele momento. E uma conversa muito legal. Eu falei assim, olha, você tratou aqui, porque eu falei dessa questão das regiões mais longínquas, eu não falo periférica, do centro, mas longínquas do centro. E ela fez uma análise muito assim gostosa de escutar. Falou, Bernardelli, nós temos a região do São Domingos, do Itaguaçu, que ali pega um pouco do distrito industrial ainda de Campinas, que se junta com Ouro Verde, ali com Vida Nova, que ainda tem ali algumas empresas que auxiliam na permanência do munícipe na região dele. Pula o Campo Grande, que nós estamos na região do Campo Grande, pula o Campo Grande. Você vai ali para Aparecidinha, Anchieta, até o Ceasa, você tem o terminal intermodal, você tem as empresas, tem a Bosch, tudo. Aí ela faz uma pergunta que eu fiquei, assim, preocupado. Você sabe qual foi a última empresa que chegou no Campo Grande? Na região do Campo Grande, que tem 200 mil pessoas. Eu falei, desculpa, não sei. Foi a Pirelli há 70 anos atrás. O Campo Grande hoje, é lógico, tem uma prestação de serviço, tem um comércio muito grande, muito forte. E ela disse, mas nós precisamos trazer algumas empresas para cá, porque o Campo Grande virou uma cidade dormitório para quase 200 mil pessoas. Ou seja, uma senhora, uma jornalista, que aparentava ter ali 70 e poucos anos de idade, que é a visão de quem está morando a 30 quilômetros daqui, que pensa onde mora, que, na realidade, a região do Campo Grande teve a última empresa, é lógico, que abarcou a situação dos moradores, mas há 70 anos atrás foi a última empresa, foi a Pirelli. Isso os nossos governantes têm que começar, porque o pessoal vai para Louveira, o pessoal vai para Indaiatuba, o pessoal vai para Montemor, o pessoal vai para Hortolândia, vai até para Sumaré. Então, mas são 200 mil pessoas. Sim. Desses 750 mil é quase um quarto. É uma preocupação que nós temos que ter com as questões também relacionadas a essa política de você espraiar o equipamento público, mas também levar os empresários e as empresas para essas regiões. Marcão, obrigada. Tenho que te agradecer, viu? Você vir aqui no Política de Quinta, conhecer, falar com a gente, expor aí os seus anseios para essa eleição de 2024, falar com
quem acompanha aqui o Política de Quinta. Um prazer te receber, viu? Muito obrigada mesmo. Quem agradece sou eu, e estou à disposição. Muito obrigado. Isso. Gente, a gente vai deixar todas as redes sociais, os contatos aqui embaixo do Marcão, Marcos Bernardelli, para vocês também poderem conferir e acompanhar, tá bom? E hoje a gente fica por aqui com Política de Quinta. Queria muito agradecer aí a tua presença com a gente, te convidar para o próximo Política e, obviamente, que você não pode deixar de acionar o sininho aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e acompanhar aqui o Política de Quinta, que a gente está trazendo esses pré-candidatos aqui para Campinas, e é muito importante você fazer a tua parte de cidadão aí do outro lado, tá bom? Obrigada, pessoal, um abraço, boa noite, tchau, tchau!